Senadores e deputados vão analisar o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas, o Desenrola Brasil. Saiba como serão no Senado a sabatina e a votação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. E CPMI do 8 de janeiro vai votar na terça-feira os primeiros requerimentos de convocação. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. A medida provisória que cria o Programa Emergencial de Renegociação de Dívidas de Pessoas Físicas Inadimplentes, batizado de Desenrola Brasil, já está tramitando no Congresso Nacional, onde será analisada por uma comissão mista. A expectativa do governo é que o programa Desenrola Brasil beneficie 70 milhões de pessoas que hoje estão endividadas. O programa vai parcelar dívidas de até R$ 5 mil em 60 vezes. Além de reduzir o endividamento das pessoas físicas, pretende facilitar a retomada do acesso dos devedores ao mercado de crédito. 70% dos brasileiros estão devendo a banco, com cartão de crédito, com cheque especial. Então, principalmente as pessoas que têm uma renda menor, que estão com muita dívida. As renegociações das dívidas pelo programa Desenrola Brasil devem começar a partir de julho. O governo ainda precisa fazer um leilão para que haja adesão de credores ao programa. O Desenrola Brasil vai beneficiar duas faixas de endividados. A faixa 1 contempla as famílias com renda de até 2 salários mínimos, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo, com dívidas de até R$ 5 mil contraídas até dezembro de 2022. Os beneficiados poderão quitar os débitos à vista ou em até 60 vezes, com juros de 1,99% ao mês e o pagamento da primeira parcela após 30 dias. Não serão refinanciadas dívidas com crédito rural ou com garantia real, financiamento imobiliário, operações com funding ou riscos de terceiros. A faixa 2 é destinada às pessoas com dívidas em bancos. Neste caso, a renegociação é direta com as próprias instituições. O governo assume pelo Tesouro uma garantia. Isso é extremamente importante para essa população mais pobre brasileira, endividada, que possa restabelecer sua condição de normalidade. Tanto o varejista, como os bancos, como, enfim, as concessionárias de energia elétrica, água, gás, que as pessoas devem, por extrema necessidade, eles possam se restabelecer a vida normal. Agora é com o Senado. Com a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, a Corte aguarda a sabatina e as votações na CCJ e no plenário para, se o resultado for positivo, atuar com o time completo. Quando o Supremo se reunir em sessão plenária da próxima vez, fará mais de 2 meses que a Corte está desfalcada de um ministro. Em lugar de 11, apenas 10. Da vez anterior, em 2021, entre a aposentadoria do ministro Marco Aurélio e a posse de André Mendonça, foram longos 5 meses. Dessa vez, pelo visto, o vácuo não será tanto. Espera-se a sabatina para as próximas reuniões da CCJ. Enquanto isso, o indicado pelo presidente Lula para a vaga, o advogado paulista Cristiano Zanin, professor e autor de livro na área do direito e que se destacou na defesa do presidente Lula nos processos da Lava Jato, vem contactando os senadores, como é praxe entre os indicados. Os parlamentares divergem quanto à avaliação. Avalio positivamente alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. Acho que deveríamos rejeitar meu voto, eu já adianto, por uma questão muito clara de conflito de interesse. Haverá, obviamente, as conversas dos senadores com o indicado, com o doutor Zanin, e, obviamente, haverá a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e depois o plenário do Senado se manifestará. Mas eu sinto um clima muito favorável no Senado da República. O senador e ex-juiz Sérgio Moro pontuou a necessidade de se ouvir as opiniões do indicado sobre temas específicos. A sabatina tem que ser rigorosa, independentemente de quem seja o candidato. Então, o que vai ser feito? Vai ser perguntado sobre o candidato, mas também sobre temas que interessam ao Congresso, interessam à sociedade, interessam ao trabalho dele, do candidato no Supremo Tribunal Federal ser aprovado.
Então nós não sabemos qual, por exemplo, a posição do indicado Cristiano Zanin sobre temas relevantes ao projeto de lei das fake news. Qual que é a posição deles entre liberdade de expressão, censura, direito à honra, como é que eles se posicionam? Por exemplo, a questão da lei das estatais. Na próxima terça-feira, a CPMI do 8 de janeiro começa a votar requerimentos de convocação. No plano de trabalho já aprovado, a relatora, a senadora Elisiane Gama, incluiu a investigação de atos anteriores ao 8 de janeiro, como os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição presidencial. A investigação terá como norte os fatos e não as opiniões sobre eles, assegura a relatora, senadora Elisiane Gama, no plano de trabalho apresentado à comissão. No roteiro, ela aponta que o foco principal das investigações será identificar os autores intelectuais dos atos do 8 de janeiro, os financiadores e os agentes públicos envolvidos. Os prejuízos materiais, vale antecipar, estão sendo estimados pelos órgãos públicos competentes. O que há de inestimável e, por isso, de extrema sensibilidade é a dimensão do dano praticado contra os nossos ideais históricos de liberdade e democracia. Além dos atos do 8 de janeiro, a relatora incluiu no plano eventos anteriores à invasão das sedes dos três poderes, como a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, a tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, com manifestações violentas em Brasília no dia da diplomação do presidente Lula e a tentativa de explodir uma bomba próximo ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Impõe-se reconhecer desde já, longe de buscarmos atiçar ânimos e fomentar acusações, que o dia das depredações não começou à meia-noite do dia 8 de janeiro de 2023, mas muito antes, em uma sucessão de eventos de, para dizer o mínimo, exaltação de ânimos. Pairava entre os vândalos um sentimento de negação dos resultados da eleição presidencial, proclamados pela Justiça Eleitoral em 30 de outubro do ano anterior. Quero aqui parabenizar a senadora, até porque os atos golpistas aconteceram por quê? Porque no centro estava o questionamento do resultado das eleições. O centro era questionar a legitimidade da posse do presidente Lula. No centro estava o questionamento do processo eleitoral. No centro estava a urna eletrônica. Nós não vamos só investigar eventos, como consta do texto do plano de trabalho. Nós vamos investigar eventos e omissões. E o meu pedido não é para quebrar o sigilo apenas dos relatórios. São 3 relatórios da ABIN que se encontram ali ao lado. Creio eu que não é esse o objeto da investigação. O objeto da investigação não é nós avaliarmos a legalidade ou não, o mérito ou não de operações da Polícia Rodoviária Federal feitas no dia da eleição do segundo turno, quando ainda sequer existiam pessoas nas ruas se manifestando. Isso está fora do escopo dessa investigação, porque se nós formos alongar a investigação para outros fatos que não estão no requerimento de criação da CPMI, eu sugiro que a gente investigue também, por exemplo, a atuação exagerada, para não usar outro termo, do Tribunal Superior Eleitoral. Nós não podemos simplesmente pegar a responsabilidade de quem estava no dia 8. Minha gente, foge a razoabilidade. Querer atribuir ao atual presidente ou qualquer um dos seus membros que o que aconteceu em 8 dias de governo tenha sido orquestrado ou conivência do atual presidente. Na lista de requerimentos de convocação proposta pela relatora estão o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Coronel Mauro Cid. O atual ministro da Justiça, Flávio Dino, será convidado de acordo com a proposta. Senadores querem mudar o projeto do arcabouço fiscal, que já chegou ao Senado e terá o senador Omar Aziz como relator. A inclusão do Fundeb e do Fundo do Distrito Federal estão entre os pontos criticados.
O texto que chegou ao Senado mantém a previsão de que as despesas do governo não podem crescer mais do que 70% do crescimento das receitas. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. Mesmo que a arrecadação do governo cresça muito, será necessário respeitar um intervalo fixo no crescimento real dos gastos, variando entre 0,6% e 2,5%, desconsiderando a inflação do período. Na Câmara, o relator, deputado Cláudio Cajado, alterou um dos pontos que recebiam mais críticas, o que fixava em 2,5% o crescimento real da despesa em 2024. A estimativa é de que isso abriria um espaço de até 40 bilhões ao governo no ano que vem. Com a mudança, o texto prevê apenas que o crescimento real das despesas em 2024 deverá seguir o intervalo entre 0,6% e 2,5%, mas abre uma possibilidade para que o governo amplie as despesas por meio de crédito suplementar. Ao contrário do que está dizendo o ministro da Fazenda, nós não vamos ter estabilização da trajetória da dívida ao longo dos próximos anos. Isso vai significar a médio prazo o seguinte: manutenção de taxa de juros alta, ou seja, dificuldade de liquidez no mercado, vai significar aumento inflacionário, vai significar dificuldade de crescimento sustentado a médio e longo prazo. O deputado federal Cláudio Cajado foi o relator na Câmara dos Deputados. Eu li o relatório e achei condizente com o espírito da lei que se quer levar para substituir o teto dos gastos, que é dar a condição de mostrar ao país que o governo vai trabalhar para não permitir o aumento da dívida pública em relação ao produto interno bruto. Nós estamos hoje com 73% da dívida bruta, que é a dívida dos municípios, dos estados e da União. Esse é o primeiro item mais importante. Depois, mostrar que vai controlar a inflação e vai dar condição de que o Banco Central possa diminuir os juros que estão na estratosfera, está na lua os juros. Um ponto polêmico da proposta que chega ao Senado é a inclusão do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, principal fonte de financiamento da educação, no limite de gastos. Atualmente, a complementação da União para o fundo está fora do teto. O relator na Câmara argumentou que as novas regras não prejudicam os recursos do Fundeb, mas senadores já defendem mudanças. Isso é um retrocesso gigantesco para o Brasil, que nunca esteve no teto de gastos, nem no governo Temer, nem no governo Bolsonaro, e agora que todos nós queremos dar a ênfase para a educação, para recuperar, recompor o orçamento, isso é colocado dentro do teto. Então, infelizmente, é uma coisa que não se pode aceitar. O texto também incluiu os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal, usados para custear a segurança pública no DF, além da saúde e da educação, nas regras do novo arcabouço. Nós vamos ter que sofrer consequências graves a partir de 2025. Então nós temos que, no Senado, reverter isso, deixar como estava no texto original. Não é possível que as pessoas não discutem, pelo menos, antes de mudar, uma coisa que pode afetar 3 milhões de pessoas. A gente entende o seguinte, que há uma característica absolutamente diferenciada no financiamento das atividades da capital federal. Nós temos aqui representações diplomáticas do mundo inteiro, um território restrito para o desenvolvimento, por exemplo, do agronegócio e de outras matrizes econômicas. Então a gente defende que o Distrito Federal tenha o seu fundo constitucional mantido. A Consultoria de Orçamento do Senado emitiu uma nota técnica sobre o arcabouço fiscal e manifestou preocupação com a trajetória da dívida pública. Salta aos olhos é a ausência de qualquer referência ao resgate do planejamento de médio e longo prazo como instrumentos para se rever despesas e receitas e assegurar o seu custo-efetividade para promover crescimento econômico, desenvolvimento humano e a estabilização da dívida. Sem crescimento e desenvolvimento, a dívida pública não deixa de crescer, não para de crescer e seguramente não se estabiliza.
A manutenção dos contratos de lotéricos firmados antes da Constituição de 1988 foi aprovada nesta semana pelo plenário do Senado. A proposta de emenda à Constituição seguiu para a promulgação. A proposta de emenda à Constituição, aprovada nesta terça-feira, valida contratos de casas lotéricas firmados antes da Constituição de 88. São contratos feitos com a Caixa Econômica Federal sem licitação e por prazo indeterminado, que terão segurança jurídica. Hoje existem 6.300 lotéricos nessa situação. Eles atuam em praticamente 100% do território nacional, levam os serviços bancários, cidadania a tantos brasileiros que não têm acesso principalmente à nossa rede bancária. Antes da Constituição de 88, muitos serviços dos lotéricos foram outorgados sem a obrigação de licitar com prazo indeterminado. E a nova Carta não tratou especificamente desses casos. Desprovido de uma norma de transição constitucional, não podemos permitir que essa insegurança jurídica atinja sobretudo aqueles que fizeram grandes investimentos nos serviços públicos que tanto ajudaram a desenvolver o nosso país. Outro projeto aprovado obriga as redes de ensino a divulgar a lista de espera por vagas em escolas e creches, por ordem de colocação e com os critérios usados na elaboração da lista. A relação também deve ser encaminhada ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar na primeira semana do ano letivo e atualizada na primeira semana do segundo semestre letivo de cada ano. No mês de junho, as pautas da comunidade LGBTI+, ganham espaço na sociedade. No parlamento, diversas ações internas estão programadas. Em 2022, uma pessoa LGBTI+, foi assassinada a cada 32 horas no Brasil. Foram 273 mortes durante o ano, segundo o dossiê de mortes e violências contra LGBTI+. O número pode ser ainda maior. De acordo com o documento, há indícios de que os dados são subnotificados no Brasil. A população LGBTI+, é vítima de outros tipos de violência, como agressões físicas e verbais, negativas de fornecimento de serviços e tentativas de homicídio. O Observatório de Mortes de Violências contra LGBTI+, responsável pela pesquisa, também adiantou. Os dados parciais de 2023 mostram que entre janeiro e abril, 80 pessoas perderam a vida. A população de travestis e mulheres trans representou 62,50% do total de mortes, com 50 vítimas. A comunidade LGBTI+, luta por respeito, igualdade e justiça, mas ainda esbarra em preconceito e falta de informação da sociedade. O Brasil é o país que mais mata as pessoas LGBTs no mundo. Nós estamos em primeiro lugar nesse ranking muito infeliz há 14 anos consecutivos. E nós não vislumbramos nenhuma política pública séria do Estado, seja do Executivo, seja do Legislativo, seja do próprio Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, que consiga retirar o Brasil desse ranking. Em todo o mundo, junho é considerado o mês do orgulho LGBTQIA+, marcado por eventos e paradas. A data surgiu em 1969, em Nova York, quando a comunidade LGBTQIA+, foi abordada com violência pela polícia num bar e reagiu com enfrentamento. O nome do lugar, Stonewall Inn, virou referência como a rebelião de Stonewall. A partir dessa data, milhares de pessoas se reuniram na cidade em protesto contra as abordagens policiais. E foi daí que surgiu a primeira marcha do orgulho gay em 1970. Mas você sabe o que significam essas siglas? O Senado lançou o Manual de Inclusão e Diversidade LGBTQIA+, para esclarecer essa e outras questões, como orientação sexual e direitos conquistados. O guia explica os termos: lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais e travestis, pessoas que não se identificam com o gênero biológico, queer, não se identificam como sendo 100% homem ou 100% mulher, mas se veem como de um terceiro gênero com as duas características. Intersexuais apresentam aspectos biológicos masculinos e femininos. Assexuais não sentem interesse em relações sexuais. E o mais, outras formas de identificação de gênero e ou de orientação sexual.
Com as campanhas, nós trazemos o acolhimento, respeito e a valorização da comunidade LGBTQIA+, ao mesmo tempo que trazemos conhecimento para que todas as pessoas que trabalhem ou frequentem a casa saibam como respeitar e viver harmoniosamente, garantindo, por fim, essa valorização de toda a diversidade e inclusão. O guia de 32 páginas também pode ser acessado pela Biblioteca Digital do Senado. Uma nova edição do manual será lançada em 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O Senado preparou ainda outras ações internas para este mês. Entre elas, o recebimento de doações para a Casa Rosa, espaço de acolhimento e reinserção social. Uma campanha relacionada à população LGBTQIA+, é importante para a própria população LGBTQIA+, para o espaço institucional do Senado Federal e que também sirva de referência para outros órgãos e para a sociedade civil, que criemos espaço inclusivo, diverso e de respeito para com todas e todos. O mês de junho é um mês para que a gente possa lembrar de toda a luta que veio antes, que nos antecedeu, todos os movimentos sociais. A gente hoje tem organizações consolidadas, a gente tem alguns avanços, mas que ainda não são necessários para garantir a segurança da nossa população, a experimentação completa das nossas garantias de direito. Então, junho vem para que a gente possa fazer isso, ocupar espaços e lembrar que a gente existe, que a gente tem direitos e que nós estamos aí, mundo afora. Você viu aí que a reportagem às vezes usa LGBTI+, e às vezes usa LGBTQIA+, né? É que no Senado o Manual de Comunicação recomenda do primeiro jeito, enquanto o Comitê de Equidade usa do segundo. As duas formas estão corretas, com a letra Q e sem a letra Q. As festas juninas são a grande atração do mês, em especial no Nordeste. E a nossa equipe foi acompanhar o São João, que é considerado um dos maiores do país, o de Campina Grande. A cidade paraibana deve receber em junho cerca de 100 mil visitantes por dia. A cidade fica colorida, alegre, musical e dançante. A mistura da religiosidade e das tradições rurais toma conta não só do Parque do Povo, local onde acontece o festival com os grandes shows, tendas de forró e apresentações de quadrilha, mas também das ruas e dos bares de Campina Grande. É tempo de reunir família, amigos e saborear todas aquelas delícias, principalmente as feitas de milho. E não é só por alguns dias. É o mês inteirinho de celebração a Santo Antônio, a São João Batista e a São Pedro. São 30 dias de festa e o resto do ano todo de espera. Os campinenses ficam ansiosos para a chegada de junho. São ensaios e mais ensaios para dançar quadrilha ou se apresentar com seus trios de forró. Também tem quem passe meses pensando no lucro que vai ter com a venda das comidas típicas durante as festas. Eu amo São João, Campina Grande é o São João e é muito importante para todo mundo, principalmente para quem mora por aqui. Quem não é de Campina Grande também aproveita os festejos daqui. Neste ano, a expectativa da Secretaria Municipal de Cultura é de receber cerca de 1 milhão de visitantes em junho. Somos de Cuiabá, viemos a passeio, para João Pessoa. E aí não poderia deixar de conhecer Campina Grande também pela famosa festa São João, né? É animação, é harmonia, é festa, é principalmente o forró, a sanfona. Maravilhoso, tudo muito lindo, diferente, né? Nunca imaginei essa estrutura linda, maravilhosa. Estou adorando. É um espaço bem acolhedor, com muita cultura, valorizando muito o nosso Nordeste. Ela movimenta a economia da cidade em todas as suas perspectivas, trazendo, na verdade, uma projeção de grandiosidade econômica para a cidade e para o estado. Então, o maior São João do mundo, ele vai além de uma festa junina. Para a gente, o momento econômico mais importante do ano. Para você ter ideia, a expectativa de 2023, na edição dos 40 anos, é que o São João movimente mais de R$500 milhão ao longo dos 32 dias de evento.
Nesse ano em que o São João de Campina Grande completa 4 décadas, as festas juninas passaram a ser reconhecidas por lei como manifestação da cultura nacional. Isso significa que o poder público deve protegê-las e contribuir para sua perpetuação. O projeto de lei foi aprovado em março pelo Senado e sancionado no final de abril. Os senadores da Paraíba estiveram presentes no primeiro fim de semana de festa aqui. No último dia 17, o São João aqui de Campina Grande recebeu um voto de louvor do Senado pelos 40 anos do intitulado O Maior São João do Mundo. A iniciativa foi do vice-presidente da Casa, senador veneziano Vital do Rego, que é daqui da cidade. É fundamental que essas tradições, que isso que faz parte na dança, no artesanato, na gastronomia, na religiosidade. Quando você fala sobre São João, você envolve todos esses elementos. E é muito forte, junto ao povo do Nordeste. O reconhecimento aos 40 anos, que foi exatamente pelo plenário do Senado entendido e se permitiu, portanto, acolher o nosso voto de aplauso e de reconhecimento, é um gesto para com a cidade e é um gesto para com essa arte que se transformou o São João de Campina Grande. Campina Grande sempre surpreende e sempre se supera, né? O São João chega aos seus 40 anos com uma festa magnífica, com muita energia, harmonia, alto astral, todo mundo na rua, brincando, curtindo os shows, mas também uma cidade que alia as tradições e a cultura do São João com uma atividade empreendedora que gera emprego, gera renda, gera oportunidade para o comércio da cidade, os ambulantes, os hotéis. Devido à atuação do São João, são 30 dias de festa, né? Então a parte de desenvolvimento econômico ela é fundamental, o comércio ele aquece, de forma, você ter ideia, 4 vezes mais do que o período natalino. Do mês de dezembro, então é muito forte. A quantidade de turistas que vêm à cidade, a rede hoteleira, né, tudo isso, restaurantes, bares e eu acho que, acima de tudo, congraçamento. A abertura do São João no Parque do Povo teve shows com importantes artistas locais da música, como Bilil de Campina, discípulo de Jackson do Pandeiro, que não deixa o forró pé de serra morrer. Chico César, Geraldo Azevedo e Juliette foram as grandes atrações nacionais que animaram a noite. A festa aqui vai até o dia 2 de julho e a entrada no Parque do Povo é gratuita em todos os dias. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.